Boa noite a todos, queridos irmãos. Eu estou aqui hoje, mais uma vez, para fazer a leitura da Bíblia junto com vocês. E peço a Deus Todo-Poderoso, peço ao Divino Espírito Santo de Deus, peço a nosso Senhor Jesus Cristo, que conduza a nossa leitura e que conduza a cada um que ouvir essa leitura para ensinamentos na sua vida, para paz na sua família, para a saúde sua e dos seus familiares. Em nome de Jesus. Eu vou ler para vocês hoje fruto... esse eu já li ontem, desculpa. Eu vou ler para vocês hoje o capítulo 15, a ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12 apóstolos. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais 20 ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. No capítulo 15, versículo 2, reter significa manter na memória e segurar firme, implica propriedade contínua e posse permanente. Paulo queria que os coríntios tivessem a essência do Evangelho, a morte e ressurreição de Jesus, a fim que sua fé não fosse em vão, isto é, sem causa ou propósito. No versículo 4, a ressurreição do corpo de Jesus tinha as seguintes características: Jesus podia atravessar portas fechadas, podia sumir de vista, podia comer, seu corpo era real e podia ser tocado. Lógico, Jesus, quando voltou, quando ressuscitou ao terceiro dia, ele é um espírito muito evoluído, muito especial, é o Filho de Deus, então ele podia tudo. Ele podia passar por portas fechadas, podia sair do túmulo sem que a pedra fosse removida, ele podia sumir e aparecer quando quisesse, porque ele é o Senhor.
continuando no versículo 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Muito interessante o que Paulo fala aqui. Gente, se não acreditamos que Cristo ressuscitou, também não há ressurreição dos mortos. Então, os mortos que creem em Cristo, eles também ressuscitam. Está escrito aqui, não é eu que estou inventando. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Muitas vezes as pessoas não leem as Escrituras, não leem a Bíblia e falam o que vem à cabeça. No versículo 13, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então Cristo ressuscitou dos mortos, assim como todos nós que somos cristãos, que cremos em Jesus Cristo, vamos ressuscitar também. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados. Então, gente, a ressurreição de Cristo, ela é verdadeira, senão não valia a pena estarmos aqui estudando, lendo a Bíblia e acreditando na ressurreição de Jesus. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, né? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 19, gente, marca aí na tua Bíblia. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que quando morrermos, se já vivemos em Cristo nesta terra, quando morrermos, nós vamos continuar vivendo em Cristo. Nosso espírito continuará vivendo em Cristo. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, aqueles irmãos que estavam dormindo após sua morte, com a ressurreição de Cristo, eles foram ressuscitados também. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio para um homem. O amor começa em casa e não consiste em quando fazemos, mas em quanto amor colocamos naquela ação. Agnes Gontia Boccaccio. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Então, até a ressurreição de Cristo, todos eram mortos em Adão. Depois da ressurreição de Cristo, todos foram mortos, quando mortos foram vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, da sua vinda.
A ordem é Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine e até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que se sujeitou todas as coisas. Aqui o versículo 26 também é muito importante. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, de absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Porque isso aqui é o versículo 30. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Quando termina uma tribulação, vem outra, mais forte ainda. Eu protesto que cada dia morro glorificando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui no versículo 17, uma parte da filosofia grega antiga considerava tudo que fosse espiritual como intrinsecamente bom e tudo que fosse físico como intrinsecamente mal. Para aqueles que tinham essa concepção, a ideia de um corpo ressurreto seria repugnante. Os coríntios foram contaminados pela filosofia contemporânea. Os coríntios foram contaminados pela filosofia contemporânea. Apesar de terem fé na ressurreição de Cristo, alguns passaram a questionar a ressurreição dos cristãos. Paulo demonstrou que ambas caminhavam lado a lado. A ressurreição não só é possível, como é essencial à fé cristã. A fim de justificar a obra de seu Filho, Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Portanto, negar a ressurreição dos mortos é negar o Evangelho. Muito importante isso aqui, porque eu já vi ministro comentar na igreja que não existe ressurreição dos mortos, e existe, está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 15, é só ler que vai encontrar. Paulo afirmou que, se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, todos os cristãos, ao longo da história, teriam crido por nada, vivido por nada e morrido por nada. No versículo 23, antes de fazerem suas colheitas, os israelitas deveriam trazer uma amostra representativa de sua safra aos sacerdotes, como oferta ao Senhor. A colheita completa não era permitida até que essa porção, chamada
primícias fosse oferecida. Oferta e primícias é a mesma coisa. Essa prática estava por trás da imagem feita por Paulo de Cristo como sendo as primícias. A ressurreição de Cristo era a primeira amostra, a ressurreição de Cristo era a primeira amostra da colheita futura da ressurreição dos que morreram crendo em Jesus. Então, se você crê em Jesus, quando você receber a sua colheita, que no caso hoje é o seu salário, o seu trabalho, a sua promoção, separe uma parte para Jesus Cristo. Ele próprio foi oferta feita ao Pai por causa deles. Ao se referir a Cristo como as primícias, Paulo favoreceu seu argumento acerca da ressurreição. As primícias eram apenas a parcela inicial. O resto da safra viria em seguida. Portanto, para completar a colheita, do Pai era necessário que todos aqueles que acreditavam em Cristo também fossem ressuscitados. No versículo 29, é um texto difícil e obscuro, não pode estruturar doutrinas bíblicas. Embora não haja uma explicação fácil, o sentido parece residir no fato de que a locução prepositiva pelos é mais bem traduzida como em relação a, de modo que o batismo cristão em relação à morte, no que esta se refere, a ressurreição só terá sentido sendo a ressurreição de fato verdadeira. Amados irmãos, o capítulo 15 eu vou dividi-lo em duas partes, porque ele é longo, de grande reflexão, e nós temos que, cada dia mais, meus irmãos queridos, ler. Quem não puder ler, ouça os ensinamentos bíblicos. Eu estou aqui evangelizando, lendo apenas as Escrituras. Eu não sou nada, eu sou apenas uma serva de Deus que, da minha forma, da minha maneira, estou tentando transmitir a palavra de Deus e resgatar vidas para Cristo. Fique com a paz do Senhor Jesus. Amém.